Não pode ser do interesse do Brasil, a longo prazo, Mas ter um vizinho... eu não acho que é só ideológica a ter questão um vizinho que provoca o tipo de comercial. perturbação que ele provoca. Aí, a política comercial tem que ser subordinada ao interesse a longo Era prazo. melhor que não houvesse esse comércio. Não era melhor que não houvesse comércio, uma bobeira, uma completa besteira afirmar uma coisa dessa. Eu jamais afirmaria, não é o que você está afirmando. O que eu estou dizendo é o primado da política internacional sobre as relações comerciais. Política internacional não é apenas a tradução de números de balanças comerciais, é muito mais do que isso. Quando você diz que isso pode comprometer políticas de longo prazo, você está falando de que políticas, de que compromissos que podemos lá Nós somos uma adiante potência pagar regional média. Né? Se a gente for pegar os tratados tradicionais de geopolítica, é uma palavra horrorosa, ninguém gosta, mas é muito usada e ela ajuda a gente a compreender, como você sabe muito melhor do que eu, geografia é destino. A nossa posição geográfica já nos, de alguma maneira, coloca numa situação determinada. A partir disso, nós somos definidos como A, B ou C. No caso, nós somos B. Nós somos uma uma potência regional média, com um grau, uma esfera muito clara de atuação, que é o nosso, digamos, quintal, se você quiser. Vão me detestar quem estiver ouvindo, e a Globo Internacional transmite esse programa também, nos países latino-americanos dizem uma coisa dessas, mas é dito sem nenhum tom pejorativo. O quintal, entre aspas, o quintal brasileiro é a América do Sul. Nós somos a potência dominante neste pedaço do mundo. O nosso interesse nasce e ele tem que ser ajustado em função disso. E não em termos de dependências mal compreendidas do ponto de vista ideológico. Eu não acho que nós somos dependentes dos Estados Unidos de maneira alguma nesses últimos 30 ou 40 anos. O problema, e aí vou citar uma frase surradíssima do Nelson Rodrigues e parar de falar que eu estou falando demais, era o complexo de vira-lata, que eu acho que continua sob outras formas. Mas, de certa forma, isso está presente quando o Brasil faz opções preferenciais pela Venezuela, o Equador, a Bolívia, e é francamente hostil à Colômbia, por exemplo. Não sei se é violentamente hostil à Colômbia. Agora, com os outros países... Ela está provocando hoje, você vê não, como eu não acho que é violentamente hostil. Agora, o Brasil não quer confusão nas suas fronteiras. É que nem você brigar com um vizinho dentro do condomínio, entendeu? Você não pode brigar. E o Brasil é muito forte. Eu viajo muito na América Latina. A presença do Brasil é muito forte na América Latina. As empresas brasileiras são muito fortes. As empreiteiras brasileiras estão lá presentes. É muito fácil você acender um fósforo nessa fogueira e pôr fogo na coisa. Então o Brasil tem que andar muito devagar com seus vizinhos, com quem faz fronteira. Não pode mostrar o peso da sua mão. Não pode, ele tem que mostrar que ele não é imperialista, embora em muitos aspectos seja, porque ele leva as suas grandes empresas. Quando você viaja, a percepção, quer dizer, dessas populações, não sei o que você consegue aferir, né, nas conversas. Admiração. Até na Argentina. Admiração. A admiração pelo Brasil ter feito o que eles não fizeram. Lembra, você pelo tamanho dele. Cobrimos a crise argentina do começo da Mas década pelo Jornal Nacional. Não, nem tanto. Até que eles tinham inveja da gente no meio daquela coisa, eles trocando de presidente. Digo, antigamente... Por que não somos como o Brasil? Não, mas 25, 30 anos eram chamados de macaquitos lá. Eles eram a grande potência e hoje eles respeitam a gente. Com relação a posições, por exemplo, como as da Convenção do Clima e da negociação de Copenhague em dezembro. Olha, não foi combinado não, mas eu ia pegar esse assunto. Pois é, ali sim, quer dizer, o Brasil tem protagonismo importante. E está perdendo. Porque o Brasil não usa aquilo que ele tem para mostrar. Em vários dos conflitos internacionais, aliás, nós temos muito para mostrar. Tome, por exemplo, um assunto que você conhece bem, Mônica, que é o conflito árabe-israelense. Para qualquer jovem no Brasil, e às vezes meus alunos na FAAP de Relações Internacionais, eu costumo fazer essa brincadeira. Alguém antes de ir para a balada pergunta se o parceiro ou a parceira é católico, muçulmano, judeu, budista ou o que seja? Pergunta qual é o bairro, no máximo talvez alguns times de futebol, talvez, mesmo assim tem filmes que mostram que essa barreira é superável facilmente. É um exemplo do tipo de protagonismo que o Brasil podia ter num conflito como aquele e não tem. Ou seja, agora, não tome partido. Não é que não tome partido, seja o exemplo. Na questão do clima, nós estamos perdendo uma oportunidade épica de mostrar para o mundo como é que pode ser. Não só pela nossa matriz energética, mas sobretudo pelo fato de que a gente tem algo a oferecer e nós estamos oferecendo exatamente o que na Conferência do Clima? Por quê? Porque não temos uma posição claramente definida. Porque, eu volto a uma frase que eu disse na minha primeira intervenção, nós não sabemos o que queremos ser. Mas eu acho que aí no caso do clima o Brasil tem que resolver ainda o problema das queimadas. Se ele não conseguir resolver esse problema, que eu não consigo admitir porque não resolve,
Porque eu fico imaginando, será que não tem ninguém capaz de chegar lá? Eu tenho ido muito à Amazônia, naquela região, é muito simples, você fecha as portas, aí não deixa sair a madeira, eu não consigo entender como é que não conseguem fazer isso. Enquanto o Brasil continuar com a questão das queimadas, fica muito difícil falar aí fora, né? É porque acho que aí tem até duas questões, quer dizer, essa que é a da defesa dos vários biomas do Brasil e outro que é o fato de que carrega a reivindicação dos mais pobres que exigem investimentos externos para poder fazer mudanças nas suas matrizes. Veja o conflito. Então, o Brasil, que não precisa talvez de tanta ajuda externa, atrasa a negociação porque carrega muitos países atrás dele. Se o Brasil nesse sentido de que ele trava, né? Ele, de certa forma, trava a negociação. Não, o que eu chamo de conflito de interesse, por exemplo, está embutido na questão do pré-sal. Quer dizer, o esforço da Conferência do Clima e o esforço internacional no momento, e se a gente olha o que o Obama está propondo, que é realmente inovador, diminuir o fóssil. É diminuir o fóssil e apostar em novas tecnologias. Eles já estão começando a nos dar um banho em matéria de biocombustíveis. Eles estão indo para a terceira e quarta geração, enquanto nós somos, de fato, os campeões da primeira. Se a gente não abrir o olho, daqui a pouco nós vamos estar importando biocombustíveis modernos, da onde? Dos Estados Unidos, que vão ganhar um monte de dinheiro com isso. A gente volta de novo a pensar em termos dos anos 50 ou 40, que o pré-sal representa a independência do país, que o pré-sal será uma salvação que nos colocará nessa e naquela situação, quando há um mundo em transformação rápida e o nosso olhar não está voltado lá para adiante. Eu quero voltar um pouquinho do que você falou no começo, Tonico, em que você citou interessante. Ou o Brasil foi... sempre houve um intervalo entre como a gente... como o mundo se vê. E a gente ou não merece ou merece demais. Quando saiu, por exemplo, olha só, você vai se lembrar disso. Quando saiu essa história do BRIC, né? Saiu o BRIC, todo mundo aqui, mesmo aqui no Brasil, assim, nós aí no meio desses aí... Nós no meio da Índia, da China e da Rússia. Todo mundo achou que nós aqui achamos que não merecíamos, e algumas pessoas lá fora disseram que tinha que tirar o B, que isso aí estava errado, etc. e tal. A época que surgiu isso, eu estava viajando para a China e para a Índia. E eu imediatamente, eu não conheço bem a Rússia, que é terra do William Vac, ele lá conhece tudo, é o esperto da região. Mas a Índia e da China, eu fui 2 vezes cada um desses países, e você olha para esses países e fala assim, não, o Brasil está muito na frente desses países. Muito na frente, e queriam tirar a gente dos BRICS. Então ali a gente estava subestimado. Hoje talvez a gente esteja um pouco superestimado. E por que você acha que é superestimado? Em Porque que tipo de análise, que tipo de visão? É a fama. Não, primeiro é a fama. Quando todo mundo começa a falar Tem o charme bem, do presidente Lula também? Ah, com certeza, é o diferencial, não é? Porque o sujeito que é um metalúrgico chega à presidência, não, aconteceu recentemente só na Polônia. Bom, a gente tem algumas histórias pessoais, algumas biografias pessoais de enorme apelo. Mandela na África do Sul, são poucos. Então, essas personalidades, quando chegam... Ou na Polônia, como você lembrou. E o próprio Fidel Castro dos anos 60, sei lá, dos 50, que era ainda... O Coroinha que virou ditador. Então, tem uma certa aura heróica, né? Isso tem. Mas, olha, ele não poderia, como a gente viu aí no início do seu programa, abraçando os grandes chefes de Estado, sentado ao lado da rainha, se ele estivesse num país com uma inflação de 30% ao mês. Entendeu? Não tem base. Que país é esse? O que a gente precisa ter consciência é que até 94, nós éramos um país que tínhamos inflação, uma hiperinflação mergulhada, um país que não podia merecer respeito em nenhuma parte do mundo. Era antes, e ainda antes um pouco disso, antes do Collor, tem que dar o crédito a ele, era um país fechado, voltado para dentro de si. O Collor promoveu uma abertura. Eu não estou querendo inocentar ele, mas tem que dar o crédito. Não, eu acho que essa altura do campeonato, Tonico... mas é uma coisa que foi evoluindo. Não, sem dúvida, foi uma agenda que você cumulativa, fez, né? No debate entre pessoas sérias no Brasil, já pode ser deixado de lado.